Já tem 8 minutos passados. Alguém se habilita a oração? Posso fazer. Tá joia. Vamos serenar os nossos corações, pedir ao Pai Maior, ao Mestre Jesus e aos benfeitores que nos auxiliem no estudo desta noite, que possamos ter uma troca de aprendizado com o propósito do nosso autoconhecimento, do nosso fortalecimento espiritual e que todas as mensagens que aqui forem colocadas sirvam para cada um de nós como combustível no fortalecimento, na compreensão e na caminhada em direção ao Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. O seu Manuel está tentando entrar, tá? Mas vamos ler o Evangelho, né? Posso ler o Evangelho? Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9. Todos se localizaram? Paulo se localizou também? A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, deste ponto de vista, que vamos considerar para lhes analisar as causas e os efeitos. Seu Manuel, Janice, é o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9. Estão me ouvindo aí? Sim, perfeito. Obrigado, boa noite. Só para dizer que eu vou ficar só até as 8, tá? Que começa a minha aula. Tá bom. Também neste caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as vicissitudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, consegue tais espíritos observar o que eles odiaram na terra. Aos vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo.
Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram. Quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força. No momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo, um preparo na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os distintos daqueles que acham de se formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou, ou insistente contato com os seres a quem odiou. Constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevalece ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, aquela existência há podido provocar semelhante antipatia para lhe aprender a causa. Necessário torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos das vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente o cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se os espíritos sofredores, quando de vós despendia que fosse ditoso, então vós mesmos, assediados de remorso, pedirei-vos que seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para que vós e para que ele outra encarnação, em que o cerquei de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Eu acho que é um item bem importante do Evangelho, né? Quando fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, visto que muitas vezes a gente, dentro de um seio familiar, às vezes consegue acertar, né, as nossas faltas passadas, corrigir os nossos atos falhos, mas, porém, muitas vezes a gente sucumbe na própria vontade de acertar esses erros pela dificuldade que a gente encontra em perdoar, em aceitar certas decisões, certas limitações. Então, os nossos espíritos ainda muito arregados, apregados aos nossos atos falhos de um passado, a gente encontra muita dificuldade em fazer os acertos nas presentes encarnações, né? O nosso seio familiar, ele é sempre muito revolto, muito complicado, não de todos os membros, lógico, mas justamente daqueles que porventura têm que refazer os seus débitos, né? A gente encontra essas dificuldadezinhas aí.
Muito bem lembrado, Sandro, dessa obra, O Laboratório das Almas. Eu tenho ela aqui em casa. Eu mostro ela daqui a pouquinho para vocês. Ela realmente é uma cartilha, né, da convivência familiar. Agora, o grande problema é que as obras elas estão aí muito perto, muito fácil de todos nós, mas o problema é interiorizar, né, essas lições e colocá-las na prática, no nosso dia a dia. É óbvio que essas obras sempre nos auxiliam, nos cada vez mais nos lembram os nossos compromissos, mas é necessário sempre intervir, né, para que a gente possa refazer esses processos, porque a gente percebe claramente, depois que a gente começa a estudar um pouquinho da doutrina espírita, justamente esses laços familiares, né? Aquele familiar que você tem mais dificuldade, aquele que sempre pisa no nosso calo, e é um pisar bom, né, no nosso calo, porque sempre nos chama ao entendimento daqueles motivos, né? Então, a repreensão, o chamar a atenção, eles são sempre importantes para a gente. Deixa eu fazer uma observação em relação a essa lição de hoje. Eu percebo que apesar da gente ainda ter muita dificuldade de internalizar esses valores, pela rudeza que nós temos, eu penso que, de uma maneira geral, a gente já avançou bastante nas convivências em família. Eu me lembro que eu tenho quase 60 anos, tenho 56 anos, e havia um distanciamento muito grande do meu contato com os meus avós, de maneira geral. Os paternos eu não convivi, os maternos eu não convivi, com os avós paternos. E hoje, eu observando a convivência que as minhas filhas construíram com a minha mãe, eu vejo que muita coisa mudou, né? E convivendo também como educadora, eu via como que a convivência do jovem hoje em relação aos seus idosos, lógico, a gente ainda tem muito caso de abandono, muito caso de desrespeito, né? Mas eu percebo que as convivências, elas tendem a se reaproximar, né? A gente viver situações onde a gente, de repente, eu, enquanto filha, senti um distanciamento muito grande dos meus pais, e aí, quando eu me torno mãe, eu ajusto essa relação e não reproduzo o que me fez falta, né? Porque às vezes inconscientemente a gente acaba reproduzindo. Mas de uma maneira geral, eu acho muito importante esse filtro que a gente tem, né? Hoje eu estou fazendo um curso de meditação e hoje a tarefa de hoje era escrever, entre várias deliberações, era escrever uma carta para uma pessoa que tivesse me prejudicado muito ao longo da vida, e eu faria uma carta não fazendo apontamentos, mas agradecendo, porque eu reconhecia que aquela pessoa que me prejudicou me trouxe algum benefício, porque a partir dessa mágoa eu cresci espiritualmente. E eu passei o dia todo remoendo essa história, né, digerindo, né, seguindo as orientações que estavam lá, e eram muitas orientações, e terminei de escrever a carta agora, poucos minutos antes da gente começar. E aí, depois que eu escrevi, a gente vai percebendo o quanto que, dependendo da forma como a gente encara, se me pedissem para escrever essa carta há 5 anos atrás, nossa, ela tinha sido uma chuva de apontamentos, de cobranças. E hoje eu vejo o quanto eu já caminhei em relação a essa questão da gente aprender com aquele adversário que nos é colocado no caminho, né? Então, eu vejo que a gente precisa amadurecer, cada um de nós, para que o que a gente viva ao redor também se altere, né? De forma mais proveitosa.
Isso, eu sei esse livro mesmo. E esse livro aí, ele dá uma aula pra gente de como viver em família e como aceitar aceitar as diferenças, entender. Esse aí mesmo, olha lá. Esse mesmo. Ele é muito bom. A gente está gostando muito. A gente está lendo ele pela segunda vez. Depois eu tiro uma foto da capa dele e coloco lá no grupo e mando também para o Paulo para ele dar uma olhada. É muito bom esse livro mesmo. Paulo, seu Manuel, algum comentário a mais do Evangelho? Eu acho que os comentários aí já foram bons, já foram ótimos, já foi bem expressado. É claro que se for puxar mais o fio da meada, acha muita coisa para você falar, né? Mas, de qualquer maneira, você, o Wilson, o nosso amigo aí, o Sandro, a Mariane, já falou quase que o que deveria ser falado nesse momento aí, né? Foi muito bom. Sem contar, né, novamente o link que faz, né, do livro com o capítulo, né? Então, acho que a gente já pode passar aí para o capítulo. Quem gostaria de iniciar aí um breve resumo aí do capítulo? Só já fala tudo, né? Então, o que você faz aqui, ou você vai ter esse encontro como o André teve lá no plano espiritual, ou vai ter aqui mesmo no plano terreno, né? E o que me chamou a atenção é a resiliência, né? Você saber que teve aquele mal que foi feito, que teve o mal que foi recebido, e você tenta a toda forma não revidar. No começo você revida, você quer vingança, você quer tudo, mas você vê que não leva a nada. E com o pensamento de vingança, o que acontece? Você é o que você pensa. Então as coisas que você pensa em relação à vingança se volta contra você. É a mesma coisa que você está olhando ali no espelho e está metralhando aquela pessoa. Você está metralhando a você mesmo, né? Então é uma lição pra gente de que o mal que a gente fez a gente tem que reparar de qualquer jeito, ou agora ou depois, né? Que é isso aí, mais um degrauzinho da nossa evolução, né? Então de degrauzinho em degrauzinho a gente vai subindo. Daqui a pouco a gente está mais para lá do que para cá, né? Por enquanto a gente está mais para cá, né? Tá com o pezinho mais na terra, mas a gente está evoluindo e conseguindo galgar aí os passos. E a doutrina é muito linda, nos mostrar essa parte, nos mostrar que não é para desistir, né? Pô, eu fiz errado, agora já era. Não, eu fiz errado, vamos lá. Segura aí, vamos junto, que vamos fazer o certo agora, que esse é o caminho. Eu queria chamar a atenção bem para o início do capítulo. Eu achei esse negócio. Não sei se é porque eu nunca tinha visto, não tinha me dado conta. Como é que a gente é atraído das tarefas que a gente precisa. Porque ele vai para lá, vai para a cama, vai atrás da irmã, e primeiro com uma vontade que ele tinha, que não sabia explicar, de frequentar aquele local onde ela estava. E a moça que o recebe lá diz, olha, não desista, porque quando a gente tem essa vontade, alguma tarefa está determinada para Deus. E se a gente trazer para os nossos dias, para hoje, a gente tem que ficar atento a isso. Porque muitas vezes a gente simpatiza, é atraído, ou surge a oportunidade da gente fazer alguma coisa, trabalhar em atividade, e a gente passa batido, deixa desapercebido.
É bom a gente ficar atento, porque só vai dizer, é um trabalho que a espiritualidade maior faz com ele, ele desperta nele a atenção para ir para aquele local, porque lá ele tinha uma tarefa a cumprir. Nos nossos dias, nas nossas tarefas, não deve ser raro acontecer isso. A gente se dispõe, eu quero é trabalhar aqui, eu quero ir aqui, eu gosto de fazer isso. A gente se sente atraído por alguma coisa. E essa atração não é uma coisa gratuita, é uma coisa que está dentro do programa e que nos leva a desenvolver uma tarefa para mim, olhando, vendo o capítulo, esse primeiro parágrafo assim, me deixou cansativo. E a gente tem uma obrigação de ficar atento a essas atrações, ou essas vontades que nos surgem, às vezes, inopinadamente, e a gente deixa passar, ou então não dá importância, e às vezes está embutido aí uma tarefa, uma obrigação, uma coisa que vai nos ajudar no nosso trabalho. Eu até grifei, Paulo, o iniciozinho do capítulo, porque eu achei também muito interessante. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Eu queria só fazer um encaixe aí também nesse teu comentário, Paulo, porque muitas vezes aquele do qual nós temos que refazer certos processos, ele muitas vezes ele não se apresenta inicialmente como uma dificuldade, e sim uma facilidade. A gente tem uma simpatia, a gente cria um laço de amizade e depois vem a cacetada, porque parece que vão se reforçando os vínculos, né? E aí aparecem as dificuldades de um passado. E logo depois, no final do capítulo, ele fala, né? A vaidade humana é sempre atida aos prazeres físicos. Eu também achei muito bacana esse comentáriozinho que você fez no início, porque é que nem você falou, nos coloca sempre de olhar o próximo ao nosso lado, naquele companheiro que a gente precisa fazer os acertos, né? O que você falou é uma coisa interessante. A tarefa nos é dada e ela não vem de cara, assim. E provavelmente a gente reagiria ou se criaria um sentimento de animosidade. A moça mesmo, até quando ele identifica, ela não identifica o teu nome, não fala o teu nome. E ele é atraído por lá e é atraído pela irmã, sem ainda saber. Quer dizer, quando ele sabe, ou quando ele percebe, ele já está envolvido com ela, ele já está dentro do processo. E aí a coisa fica mais fácil. Esse que tu falou, se já vai embora, aqui por onde eu tenho um problema, tenta resolver. É diferente. E aí, eu tenho estrutura para resolver? E cadê a minha... Não, eu vou ficar... É difícil. Agora, se você vai entrando de uma maneira suave, quando vê, você está dentro da tarefa, não é nem do problema, você está dentro da tarefa e, como é, digamos assim, com melhores condições de desenvolver, né? Eu queria destacar dessa parte, a parte em que André Luiz começa a fazer o relato, né, de como ele conheceu Elisa, né, uma jovem que vem que é apresentada à família por uma pessoa amiga, em função disso acaba indo trabalhar na casa dele, e a partir daí foi estreitando os laços de intimidade. A mãe faz uma observação para que ele não extrapole, mas as coisas já aconteceram, né? E isso me levou, aí tem uma parte que eu até grifei, que é a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Eu vejo que se a gente levasse ao pé da letra isso, e todos os dias pela manhã a gente repetisse para a gente mesmo esse mantra, a gente extrapolaria menos nas nossas ações. E aqui a gente tem uma relação que tinha uma questão de homem e mulher. Nossas convivências, a gente extrapola muito na condição de pai e filho, na condição de marido e mulher, na condição de chefe e subalterno, na condição de amigos. Então, que a gente realmente tenha responsabilidade com as pessoas
em relação àquilo que a gente vai fazer, as nossas atitudes. Porque se aquela jovem que ali estava, e depois a gente sabe que ela veio de uma condição de muita pobreza, e aí ela viu naquela possibilidade ali uma melhoria, vibratoriamente já existia uma energia ali diferente na Elisa, mas aquela situação dela ser colocada para fora da casa, né, é como se fosse um pontapé, uma pessoa que já tinha uma fragilidade muito grande, aí acaba a coisa juntando a fome com a vontade de comer. E cada um de nós assume responsabilidade. Então, não podemos negligenciar as relações que a gente estabelece, né? Seja qual for, não havia nenhum envolvimento, havia intimidade do corpo, mas não existia responsabilidade, por exemplo, do sentimento. Mas isso não nos isenta de responsabilidade uns perante os outros. Então, que a gente realmente assim tenha zelo e cuidado, né, nas nossas relações, para que a gente não... Eu achei Elisa um espírito tão sofrido, amargurado, teve uma vida difícil porque ficou cega, em função do sífilis, né, viveu no luxo, mas havia um abandono afetivo, né? E são muitos os relatos que nos chegam no plano espiritual dessas opções de vida que ela mesma, né, depois que teve contato com Nemésio, ela foi sendo evangelizada, foi descobrindo, foi reconhecendo, e eu acho lindo a hora em que ela sai daquela psicosfera de raiva, de ódio em relação a André, e entra, por que não? Porque houve a anuência dela, quer dizer, ela concordou também com aquilo, então ela fez a meia-culpa. E eu acho que somente espíritos bastante... que a tendência da gente é ver a nobreza do André Luiz, né? Mas eu olho a postura de Elisa e acho, assim, de uma maturidade tão grande, e o quanto vale a pena, seja lá as escolhas que a gente faça, vamos ser assistidos, né? E que a gente aproveite essa oportunidade de esclarecimento para a gente refazer, né, como o Sandro falou, a responsabilidade dos excessos que cometemos. Um exemplo também, tem uma frase que vocês conhecem, eu acho que é do Pequeno Príncipe, que diz assim, que a gente é responsável por aquilo que cativa, e não se brinca com o sentimento dos outros. Então, nós temos que ter cuidado na nossa vida, porque às vezes a gente, limitados que somos, e animalistas ainda que somos, a gente se envolve ou envolve a pessoa, ou faz com que as pessoas atendam nossos caprichos, sem nos preocuparmos com se a gente está ferindo, ou se pode ferir, se vai ferir no futuro, não? Se vai criar um débito, não. Porque, como você falou, mas a gente tem que ter cuidado com todas as nossas relações, e quando perceber que ela não é como é que eu vou explicar? Ela não tem um fundo espiritual que não está de acordo com tudo que a gente julga correto, a gente conseguir frear. Porque todos nós, de alguma maneira, somos imperfeitos e muitas vezes nós somos levados pelos nossos instintos aí. Não podemos esquecer que estamos num mundo de provas e expiações e já somos espíritos muito, muito pequenos aí. Então, ainda tem em nós uma série de sentimentos, de instintos lá do mundo animal. E se nós não nos policiarmos, se a gente não ficar atento ao que a gente lê, o que a doutrina mostra, a esse ambiente que a gente vive, a gente não vivenciar isso aí, a gente corre o risco de correr no mesmo erro que ele. Eu, quando leio o André Luiz, eu vejo que ele é um sujeito assim, muito parecido com nós. Para que não praticou mal deliberadamente, mas se envolveu em uma série de coisas muito parecidas. Então, eu me coloco no lugar dele, jovem, com alguém dentro de casa, uma empregada trabalhando, provavelmente bonita, e eu sem informação, ou sem... Como é que eu agiria? E depois da gente ver a história de fora, é fácil a gente ficar comentando, verificar, não está errado, não está certo. Mas se tu que está dentro da história, se tu que está envolvido, lá nos teus 20 anos, 20, 25 anos, então é importante a gente ir trazer da história do livro para os nossos dias, para as nossas vidas. Não só a relação homem e mulher, mas em toda a relação, a obrigação que a gente tem de ter cuidado com o sentimento. E quando cativar e ser cativado, não somente cativar e depois descartar como quem se
sei lá, se livra de alguma coisa pesada. Eu só queria fazer uma complementação nessa fala do Paulo. Isso está muito associado a uma prática, inclusive, cultural do país, que vem lá do período dos escravos. Então, uma boa parcela, eu acho que não tem família nenhuma que não tenha tido casos em que os jovens tinham as suas iniciações sexuais com a empregada, e eu vou usar o termo no pejorativo, porque era assim que elas eram vistas, empregadinhas de casa, entendeu? Então, eu vejo assim que como as nossas práticas culturais, elas são equivocadas, e ainda bem que a gente vem redirecionando isso, né? Porque imagine o número de endividados que temos, muito grande, né? E era uma coisa que era naturalizada, vamos dizer assim. Não era vista no ambiente social como uma coisa, era uma coisa que as famílias sabiam, faziam vista grossa, é assim mesmo, e por aí vai, né? É uma sociedade machista, né? Eu comigo, coisa mesmo. Só que terminar que eu estou americano. Um outro detalhe que me chamou muita atenção também foi o comparativo, né, de André Luiz, dizendo que o departamento masculino, a situação era a mesma do feminino, né? Então, muitas almas masculinas e muitas almas femininas em desequilíbrio, né, em relação a isso. É bem interessante ver que também não o caso do desequilíbrio, ele não é algo só masculino ou só feminino, né? Ele é equilibrado, né? Equilibrado não, ele é desequilibrado dos dois lados. Uma outra parte que eu achei muito bacana foi a frase de Narcisa, né? Quando ela fala: todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. E aí vai bem de encontro com o título, né? Quem semeia, colherá. Então, Narcisa aí chamando a atenção, né, de André Luiz em relação a tudo aquilo que a gente faz para uma outra pessoa, obviamente tem a implicação da colheita, né? E depois ela fala no finalzinho: bem-aventurado os devedores em condição de pagar, porque não é todo mundo que se introspecta do aprendizado, reconhece os seus erros, né? Não dá a mão à palmatória. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade vai apontar sempre o caminho que nós estamos certos e não o outro, né? Eu acho que dessas aulas, desses estudos, assim, é importante também que a gente se coloque na posição dele. Se eu fosse o André Luiz, se eu tivesse passado, se eu não fosse o André Luiz, mas eu tivesse passado pelo mesmo problema, chegando no mundo espiritual, tivesse tido as mesmas oportunidades que ele está tendo, como eu agiria? Como é que eu me portaria vendo um irmão, um espírito em que eu estive envolvido e que hoje, sei lá, que eu entendo que não devia ter agido daquela maneira? Como é que eu teria? Será que eu teria paciência, eu teria humildade, como ele teve, de mesmo chorando, e pedir perdão, e se prontificar a ajudar? Eu acho que a gente tem que refletir quando lê essas histórias e não só ler e comentar, é ler e tentar se colocar no lugar dele e dizer assim, como eu agiria aí, como eu pensaria, como eu sentiria numa situação dessa. Que é para que a lição seja válida para a gente. Porque ler por ler, ou estudar por estudar, fica meio, sei lá, na minha visão, fica meio frio. Então, eu estou lendo e estou pensando, isso eu tenho uma mania de ler, e vocês também devem ser. Eu fico criando um ambiente, não enxergo, não mentalizo, não é um filme, mas eu fico mentalizando como é que é quando eu digo, eu entrei naquela sala, e as camas naquele hospital, naquela sala, as camas estavam todas alinhadinhas, bonitinhas,
Eu procuro mentalizar aquilo, ver e procuro enxergar. E aí procuro enxergar também, e aí, se eu estou no lugar dele, se eu entro num ambiente desse, se eu estou de cara com alguém assim, como é que eu faço? Como é que eu viria? Como é que eu iria reagir? Eu teria condições, eu teria coragem de agir como ele agiu? Então, é bom a gente refletir, pensar, não só no plano espiritual, aqui também, e não só nessa relação homem-mulher, em todas as nossas. Até de amizade, quantas vezes a gente cativa alguém como amigo, e aquele alguém fica pensando que a gente é o melhor amigo, a gente é a melhor pessoa, tá? Depois, daqui a pouco você joga fora e vai fazer outra coisa, o abandono. Então, essas coisas, lá no Evangelho, você falou certo, parece que as coisas encaixam, né? De ingratidão, de perdão, de coisa. Então, a gente tem que pensar nisso, quantas vezes a gente é ingrato. Não deliberadamente, eu acho que nós estamos num nível que ninguém pratica o mal deliberadamente. Ou ser mal, ou ser ingrato, ou machucar alguém. Eu acho que não. Mas, sem querer, sem perceber, no nosso dia a dia, se a gente não está atento para esses valores, termina sendo ingrato, termina sendo mal, termina sendo um mau amigo, termina zombando, termina prejudicando o próximo. Então é importante que a gente se avalie. Isso é uma avaliação que tem que ser constante, tem que ser permanente. É na escola, em casa, no trabalho, no colégio, no passeio, no ônibus. A gente reencarna numa sociedade para quê? Para haver um interrelacionamento e a gente poder trabalhar tudo isso. Agora, se a gente, nós espíritas, que já temos um certo conhecimento, temos que trabalhar isso diuturnamente em todas as situações que a gente vive. Eu ia falar justamente isso, Paulo e pessoal, porque a gente já tem um conhecimento doutrinário, né? Então, objetivamente, nós somos muito mais cobrados, não pelos outros, mas nós somos cobrados muito mais pela nossa intimidade, pela nossa consciência, né? Então, é necessário a gente conhecer o Evangelho para que a gente perceba os nossos erros, né? E, consequentemente, procurar não errar mais nesse tipo de atitude. Então, a gente tem, como o Paulo mesmo falou, o tempo todo está em revista, né? Nessas nossas ações, nessas nossas atitudes. E aí, vale a gente salientar que até mesmo dentro do meio espírita que a gente convive, a gente encontra muitas dificuldades de relacionamento, de entendimento. Eu sempre brinco com os amigos para que vocês participem de uma reunião, muitas vezes, de diretoria de casa espírita, para ver como é que os ânimos se acirram em determinados assuntos, em determinadas pautas, porque é a natureza humana de todos nós ali dentro de um íntimo, buscando objetivamente a brasa para debaixo da nossa sardinha, né? E lembrar que hoje a gente ajuda pelo nosso conhecimento, mas pode ser que amanhã nós sejamos ajudados, né? Microfone, Paulo. Tá ligado? Tem uma frase do Evangelho que me deixa medroso, me deixa preocupado. A quem muito foi dado, muito será pedido. É uma medida que a gente estuda, que a gente lê, que a gente discute, é uma maravilha porque nos ajuda. Mas nos cria uma responsabilidade também muito grande. Porque quando a gente fizer fora do Evangelho, aquilo que a gente já sabe, o nosso compromisso, o retorno disso aí, é muito mais duro do que com aquele que não tem a menor noção, que não viu nada. Então, ser espírita, eu acho uma benção. Mas também mexe com a minha consciência, mexe com a minha maneira de ser, porque eu entendo que à medida que eu estudo, à medida que eu leio, à medida que eu entendo, a oportunidade de errar sem consequência vai diminuindo, vai praticamente sumir.
Porque 90% ou mais, talvez, dos dados hoje, eu tenho condições de orientá-los pelo Evangelho, eu tenho condições de orientá-los por aquilo que eu já aprendi para eu te. E se eu não o faço, eu sou responsabilizado por isso de uma maneira bem, eu não digo dolorosa, mas bem marcante. Mas André Luiz, nesse próprio capítulo, ele fala, né, naquela interlocução, as experiências dolorosas ensinam sempre. Ele mesmo fala, né, do aprendizado que ele está tendo em relação a isso aí. Deixa eu falar um pouquinho sobre a parte que está aqui, ó. No período do meu sofrimento, isso é Elisa falando. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele, o André, de modo mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesmo. No meu caso, a culpa deve ser repartida, não devo, pois, recriminar ninguém. É bem interessante essa questão da responsabilidade, né, da culpa, das sombras, seja lá, né, qual a terminologia que a gente usa, é algo que tem sempre batido na minha porta nesses últimos tempos. Eu creio que a espiritualidade amiga vem me dando elementos para que eu vá lá na questão das mágoas e use um bálsamo no sentido de olhar, observar a mágoa, mas como oportunidade de aprendizado e de crescimento. Quando a gente fala disso, racionalmente eu já sei disso há bastante tempo, mas uma coisa é você ter consciência no aspecto intelectual, outra coisa é você traduzir isso para o sentimento. E talvez, agora que me deu fiz esse link, por isso que eu me encantei tanto com o posicionamento de Elisa no capítulo, porque eu vejo que ela reconheceu e não quis ficar aprisionada com a questão da culpa, né? Ela reconheceu a parcela que cabia a ela e aceitou os esclarecimentos que foram passados para ela, a oportunidade que foi dada a ela. Então, que cada um de nós, ao longo aí da história de vida que tem e que está construindo, e nenhuma história de vida, né, nesse orbe que a gente se encontra, é feita só de flores, muito pelo contrário, né, todos nós carregamos dores, responsabilidades, né, dores que sofremos e dores que provocamos. Que a gente tenha essa humildade e a sabedoria, né, de aprender com essas dores. Essa parte é bem interessante, que é quando ela mesma reconhece também, né, que errou durante muito tempo, mas que em terrível desespero ela roga a Maria de Nazaré e prontamente é atendida. Aí mostrando também, né, a questão da oração, né, como uma força que pode nos auxiliar nos momentos em que a gente mais necessita. Como a gente sabe, né, todas as nossas rogativas elas são ouvidas pelo alto. Lógico que compreende aí merecimento, uma série de fatores para que a gente muitas vezes seja auxiliado. Mas quando ela reconhece o seu erro, né, prontamente eu vejo que é a mesma questão de André Luiz quando ele estava ali no umbral. Ele, diante daquela, ela começa a pensar em algo superior, em Deus, em alguma coisa nesse sentido, e ele é auxiliado. Esse mesmo auxílio que Elisa teve, né? Eu achei muito interessante essa parte, mostrando para nós sempre a importância da oração. Sandrão, seu Manuel. Eu acho que ficou muito pouca coisa aí, foi muito bem explicado, o Wilson foi muito bem, o Paulo é excelente, a educadora aí cumpriu o papel de educadora excelente também, parabéns para todos. Não sobrou muito pouca coisa para a gente ver, mas
Veja bem, quando eu li essa obra a primeira vez, eu li ela como uma obra literária, como tantas, e no começo de trabalho, a gente lê mais como obra literária. E depois é que você começa a puxar os fios da meada e começa a se colocar como personagem dos personagens também que existem, né? Aí hoje assistindo, ouvindo esse capítulo, eu confesso para você que eu chorei. Quando eu ouvi, quando eu comecei a pensar, quantos André que nós conhecemos, quantos André que eu conheço, que eu conheci na minha vida de loucura, na vida também, correndo, igual a todos, que foi do mesmo jeito, nós todos do mesmo jeito, a vida nossa. E quantas Elisa que eu conheci, vocês também, com certeza, já conheceram e conhecem alguma Elisa. Quantas Elisas eu conheci conversando com essas pessoas que vivem essa vida de sofrimento, ganhando esse dinheiro dessa maneira que a Elisa ganhou, lá e teve o fim trágico da doença, da sífilis, e depois até a cegueira, né? Então, aí eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco triste, chorei um pouco pensando nessa situação, né? O capítulo já foi muito bem explicado por todos, acho que não sobrou quase espaço nenhum, mas uma coisa interessante, no comecinho do capítulo aí, quando o André pede para Narcisa que gostaria de visitar o pavilhão feminino, né? E aí deram um jeito lá de levar, vou te apresentar você para a Amnésia, que você é a enfermeira-chefe da ala feminina, para você ter um acesso lá, vou falar com ela. E vai, e chega até lá, e foi muito prontamente atendido por ela, e conversando ali, lá, passeando pelos pavilhão ali, observando cada pessoa, cada mulher com um semblante diferente. Isso era o pavilhão 7, onde eles estavam passando. Você calcula que tudo na vida da gente acontece na hora certa, tudo no momento certo, não existe coincidência. Como a gente fala assim, bala perdida. Não existe bala perdida, existe bala achada. Esses crimes que acontecem, a gente está cansado de ver. Então, essas situações aí, por que essa curiosidade dele ali? É por acaso? Não, é claro que não é por acaso de querer visitar o pavilhão feminino. Andando entre uns e outras, aquelas camas lá, chama atenção. Aquela mulher parece que um jeito familiar, apesar de uma velhice precoce, doente, cega pelo a sífilis adquirida da vida de mulher de vida livre, como se diz, que ganhar dinheiro dessa situação, né? Então eu fiquei um tanto chocado, um tanto triste de saber quantas Elisas que a gente conhece, quantas que eu conheci na vida, vendo essa situação, né? E achei interessante que quando ele bateu o olho naquela mulher, ele sentiu aquela familiaridade com ela. Por quê? Ela toda diferente, tá? Ele quis conversar com ela, né? Pediu oportunidade para poder falar com ela e chegou o desenlace. Eu não vou falar, que já foi muito bem falado por pessoas aí do grupo que falou antes, então não há necessidade de eu puxar mais. Eu queria puxar mais mesmo essa parte de colocar como membro, como um personagem da história, que todo mundo de vocês aí tem certeza, principalmente um Paulo, que eu conheço agora, de cabeça branca igual eu mesmo, quantas Elisas que ele com certeza conhece, quantas Elisas que ele conheceu. Nós todos passamos por essa situação, e para mim foi um capítulo mais emocionante desse livro, agora, que de outra vez que eu já li, conforme eu disse, nem tanto, eu li como obra literária, mas para poder aprender alguma coisa, para mim foi um capítulo mais emocionante que até hoje, né? Calcula-se que o André, eu não sei para frente, no desenrolar, que o livro já está caminhando para o fim, se vai ter a oportunidade que ele teve. No capítulo 35, teve um encontro dele com aquele senhor que ele, juntando ele com o pai dele, causou a falência daquela pessoa. Mas ele também muito bom. Silveira, né? O Silveira. Silveira muito compreensivo naquela situação, né? Agora encontra com a Elisa. Ele procurou para ela. Como é que você reagiu contra eles, contra o André?
no princípio, eu tive muita raiva dele, eu tinha ódio dele, da família dele todinho. Mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje, depois que eu conversei com a enfermeira Minésia, com as aulas que eu peguei com ela aqui, eu me compreendo, me coloco também como uma cúmplice da situação. Até porque não tem como a pessoa entrar numa situação dessa sozinho. Tem que ter cumplicidade dos dois, né? Porque se ela fala não, não aconteceria. Mas naquela hora, naquelas circunstâncias, era difícil falar não. Ela é uma menina, está no auge da mocidade, como ele também, no auge da mocidade, todo, diz outro, a flor da pele, né? Ela bonitinha, com certeza, muito bonita, essas meninas, apesar de simples, pobre, mas com certeza que tinha suas atrações físicas, tudo, de beleza, né? E isso acontece todo dia, gente, todo dia acontece isso, ainda está acontecendo isso muito. Quantas e quantas situações dessa aí, não é com o filho do patrão, mas até com o patrão mesmo, que eu já vi acontecer, que aí ainda fica pior, porque vai para um lado e vai para o outro de traição da mulher. Eu conheço casos dessa colocação de André aí, por exemplo, não como filho do poderoso, do todo-poderoso lá, do homem rico, que o pai do André foi naquela época, de riqueza material, mas sendo o próprio envolvido na situação. Então, gente, é de a gente ficar pensando como comportar numa situação dessa, né? Agora, sobre a leitura do capítulo, eu não quero nem entrar mais, porque acho que o que a Mariana fez, o Paulo fez, o Wilson fez, aí já está, nem há necessidade de abranger mais. Mas eu queria mexer nesse lado de colocar como personagem e sentir a emoção e a tristeza dessa situação, né? Muito obrigado. Brilhante, né, seu Manuel? Acho que, só para destacar também, a gente vê André Luiz já bem diferente, né, do estado que ele chegou em nosso lar e já se colocou à disposição do trabalho, que ele mesmo fala, né, do arrependimento, do remorso que ele sentia. Então, ele trabalhando aí no íntimo dele os valores morais que sempre devem ser aplicados, né? Então, bacana. E eu acho que é isso mesmo. Quantos de nós, nas nossas aventuras, né, de jovens, nós, né, cometemos esses nossos desatinos sem sabermos das responsabilidades que nos chegam. Foi brilhante, Manuel, porque nos dá uma responsabilidade de que se talvez a gente não encontrar com as pessoas, mas que pelo menos a gente possa orar, como a própria Elisa orou, né, pedindo auxílio, a gente possa destinar uma oração para as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Querendo ou não, tem um risco, um marco em cada um de nós. Era isso que eu tinha para falar. Cadê mais gente? Cadê o Sandro? Tá jantando? Mais alguém gostaria de tecer algum comentário, alguma coisinha? Porque aí qualquer coisa a gente vai para fluidificação da água e a nossa oração de encerramento, né? Mas alguém quer deixar algum. Olha aí, o Sandro já está pronto com a aguinha dele ali. Não? Então podemos ir para a fluidificação das nossas águas. Seu Manuel, você faz a nossa oração e a fluidificação das águas? Posso fazer. Tá, joia, então. Então vamos respirar fundo nesse momento, buscar os nossos pensamentos ao Pai Criador.
Agradecer a Ele pela oportunidade que nos foi dada nessa noite. A Jesus, nosso mestre e irmão maior, aos nossos anjos guardiães que nos acompanham, aos nossos irmãos simpáticos ao nosso trabalho, que façam com que o nosso trabalho continue em pleno crescimento. Pedimos também a esses irmãos médicos, irmãos químicos da espiritualidade, que traga o remédio necessário para cada um de nós, nesta água que cada um de nós colocamos, e sirva-se de remédio para o mal de cada um, para amenizar o sofrimento, amenizar as nossas dores, e que também, fluidicamente, nossos irmãos que não estão presentes nessa sala de oração, que também sejam agraciados, irmãos do nosso grupo, irmãos anônimos, que não faz parte do grupo, irmãos de outros conceitos religiosos, que recebam nesse momento, na bênção de sua cura, esse tratamento especial. Graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja.